Bom dia, nós estamos diretamente aqui da FISPAL, Tecnocarne, que é um dos principais encontros da indústria de alimentos, bebidas e embalagem da América Latina. Nós, antes mesmo de abrir a feira, nós vamos conversar sobre as novas tecnologias que estão transformando essa indústria de alimentos, bebidas e embalagens. E para essa conversa especial, nós estamos aqui no estande da Cidel, que é na rua K 104. E a Cidel é uma das principais referências mundiais em soluções de embalagem, linha de envase e automação industrial. E para falar esse cenário, nós estamos recebendo aqui o Fernando Tanaka, que é gerente de contas da Cidel. Desejamos aí, Fernando, boas-vindas e esperamos aí ter um bate-papo. E também conosco está a Margarete, que é a redatora-chefe da revista PEC. Bom dia, Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. A primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre como essa tecnologia Evo Film Stretch, ela permite reduzir em 50% o consumo de filme. Então, eu queria entender como é que a Cidel conseguiu essa redução, né? Qual o impacto disso nos indicadores de sustentabilidade e como ela reduz os custos operacionais da empresa que adota essa tecnologia. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo aí, podendo mostrar um pouco esse produto da Cidel e o que ele proporciona de melhorias para o nosso segmento. Esse equipamento não é uma invenção, não é uma tecnologia disruptiva como é o forno laser que hoje a gente apresenta na feira também, mas ela é uma novidade na questão de ser um equipamento já confiável e trazer algumas novidades em relação à embalagem secundária que é utilizada no nosso segmento. Esse equipamento, ele se propõe o quê? A substituir hoje o pacote secundário, né, a embalagem secundária, que hoje é feita com um tipo de filme que é o shrink, por um outro tipo de filme que é o stretch, que é aquele filme que todos nós conhecemos, que todo mundo tem um rolo de stretch na cozinha da casa, porque utiliza exatamente para guardar alimentos, embalar recipientes. Então, esse equipamento hoje, ele foi absorvido pela Cidel, ele é um equipamento que já está numa escala industrial, já está sob o guarda-chuva de desenvolvimento de melhorias da própria Cidel. E a gente já está fazendo um approach comercial dele para realmente ele entrar no mercado da indústria, tanto de bebidas quanto da indústria food também, né? Esse equipamento, ele se propõe a trocar o filme shrink então, pelo filme stretch, o que proporciona algumas melhorias em termos de sustentabilidade, né? Porque você gasta menos energia para fazer um pacote e você reduz a quantidade de filme que você utiliza, por consequência, reduz a energia gasta em todo o circuito, porque você utiliza menos filme. Claro, quando você fala em ter sustentabilidade, você fala diretamente em ter ganhos financeiros em relação a isso. Então, existe também uma redução de custo proporcionado por essas reduções de energia da tecnologia. E basicamente as reduções são em dois pontos, né? Primeiro é a própria redução do filme, né, que você utiliza. Então, se hoje você utiliza o filme shrink, que é aquele filme que encolhe com o calor, você passa a usar o stretch, você consegue reduzir em até 50% o consumo de filme por pacote, né? Depois eu posso até Mas falar é melhor pelo sobre isso. sistema de quando ele faz envolvimento do material, É, ele seria mais denso esse envolvimento? O que proporciona ele ter é, menos material? porque o filme shrink, ele trabalha com a característica de encolhimento dele. Então, para encolher, você precisa elevar a temperatura, né? Então, você aplica o filme no pacote, passa num túnel, ele vai a temperaturas acima de 100 graus, ele esquenta, ele encolhe,
e depois que ele resfria, ele permanece nessa condição encolhida e torna o pacote rígido e o pacote com qualidade para ser transportado aí do fabricante até o mercado consumidor final, né? Enfrentando as nossas condições, né, que a gente sabe que não são boas em termos Não. de rodovias, né? Já o filme stretch é aquele filme que trabalha com outra característica de filme. É um filme que, ao invés dele ter a característica de ser comprimível, né, ele tem a característica de resistir à tração. Então é um filme que você consegue esticar ele e quando você Quimicamente estica... isso. Não é mecanicamente. Não é? Ah, é mecanicamente. Você estica mecanicamente. Então você não envolve no processo nenhum tipo de aquecimento, de consumo de energia extra, né? Como tem, por exemplo, no Schirink, que você tem que ter um forno, né? Que consome muita energia. Então, você só tem um movimento mecânico, a partir de motores de alto rendimento, que consomem muito pouca energia, que tracionam esse filme, envolve o pacote com esse filme e esse envolvimento com a tração da rigidez igual à rigidez de um filme Schirink proporciona para o pacote. Então, em produto final, um pacote Schirink e um pacote stretch tem a mesma resistência a toda a logística que a gente tem que Mas o proporcionar esse volume no pacote. peso final é menor. É menor. É porque a característica do Schirink, como você encolhe, você tem que ter uma espessura mínima. Hoje, vamos dar exemplos assim. Deve ser em Em microns, que é milésimo de milímetro. Então, vamos falar 35, 40 microns é o que hoje é aplicável aí vamos dizer, num pacote de 500 ml água mineral. 1,5. Não, 1 litro. 500 ml que é o formato que mais é consumido, né? Então, um pacote de 500 ml de 12, 4x3, ele tem um filme de mais ou menos 35 microns de espessura, né? Enquanto no stretch, você trabalha com filme de 15 microns. Meu Deus, a diferença é grande. A diferença é grande na espessura. Claro que o filme Schirink, você dá só uma volta no pacote, né? Depois você aquece. O stretch, não, você tem que dar 3 voltas ou 4 voltas, dependendo da logística que você vai usar esse pacote, dependendo do tamanho do pacote, o peso do pacote. Então, só que mesmo com as 3 voltas, quando você dá 3 voltas, você dá 3 voltas esticando esse filme, né? Então, aqueles 15 micros iniciais diminui. Se você esticar ele 3 vezes, ele diminui 3 vezes a espessura. Você entende? Então, você compensa o fato de você dar 3 voltas ou 4 voltas com o fato que você está esticando esse filme. E me diga uma coisa, a hora que você está tirando por essa nova tecnologia, eu queria só entender, e você está tirando a halógena e colocando laser, a hora que você coloca o shrink, ele faz, a hora que ele esquenta, ele muda um pouco a característica daquele produto que está lá para ser embalado? O que acontece? Não, ele não afeta, porque nós estamos falando, claro, tem produtos que podem ter essa característica de não poder ser aquecido e aí realmente a solução stretch é muito melhor nesse caso. Mas assim, no geral, quando a gente fala de água, de refrigerantes, de sucos, e vários alimentos, não é um problema, porque a temperatura também, ela não é uma temperatura tão alta, acima de 100 graus, e o tempo de exposição a essa temperatura não é tão alta também, né? Então, o produto, ele também não sofre tanto assim o aquecimento quando passa num forno para encolhimento do Schirink, né? Mas é um ponto importante que você levantou. Realmente, se você tem um produto que é muito sensível à temperatura, o Schirink pode ser Quer uma dizer, restrição. essa novidade eu acho que pode ser uma restrição. Mas, no geral, no nosso mercado, não é uma restrição, tanto que hoje, quase que 100% dos fabricantes que utilizam pacotes plásticos, utilizam o Schirink, né? Porque é o mais barato, o que tem máquinas com mais alta cadência, menos complexas, é uma grande vantagem. E o stretch veio para melhorar essa vantagem que já tem o pacote plástico,
mais com a tendência do mercado de que o consumidor final quer reduzir o consumo de plástico, quer... Não, ele leva todo um conceito de sustentabilidade, Sim. Energia e tudo isso, então Exatamente. é importante, né? E Exatamente. o tipo de plástico usado nesses dois tipos de filmes é o mesmo? Não, não. O shrink, normalmente ele usa o polietileno, que é o polietileno de baixa densidade, normalmente, porque pode existir outros shrinks, por exemplo, de PVC, que passa a ser um problema para a reciclagem. Porque a reciclagem do stretch ela é melhor do que a do shrink, exatamente por isso, porque o stretch é sempre de polietileno. Claro, é um polietileno que a gente chama de LLPDE, DPE, desculpa, que é Linear Low Density Polyethylene. Ou seja, é um polietileno de baixa densidade, linear de baixa densidade. Linear, que as cadeias são lineares e ele realmente, por isso que ele resiste mecanicamente à tração, né? Já o shrink, ele pode ser polietileno. Tem o shrink polietileno, mas tem shrink PVC, tem outros tipos de Ele plástico tem uma gama maior que tem a de... característica shrink. E esse é um grande problema para a reciclagem, porque você mistura muito, então quando o reciclador absorve esses filmes shrink, vem polietileno, vem PVC, vem outros tipos, e o PVC principalmente, ele tem muitos contaminantes, né? Então é um problema fazer o circuito completo da reciclagem com o shrink, porque ele não é só polietileno, tem outros tipos também que se aplicam. Então essa é uma vantagem também do stretch, pensando na cadeia completa da reciclagem, né? E o filme stretch também, o custo para o fabricante do filme e o custo final para o cliente que aplica é um pouquinho menor, chega a ser uns 5% menor do que um filme shrink, né? Comparando peso, né? Porque ele é vendido por peso, né? Então, o quilo do filme shrink é um pouquinho mais alto do que o preço de um filme stretch também. Que é uma vantagem na hora de você fazer a comparação de custo final de um pacote, né, de uma embalagem. E me diz uma coisa, quando a gente está falando dessa solução, a gente busca apenas economizar material ou também aumentar a performance da logística? E ainda vou continuar. E quando a logística melhora, normalmente o impacto aparece rapidamente em indicadores. Como que a indústria vê esse ponto aí crucial? Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de falar também de uma outra importante redução que existe na máquina stretch, que eu indiretamente falei já, que é a questão que o shrink utiliza o aquecimento, né? E o aquecimento a gente sabe que necessita de muita energia, né? Então a máquina shrink ela tem um forno vou dar um exemplo para você, uma linha de 40 mil garrafas por hora de água 500 ml, tem uma máquina que faz o pacote shrink que ela consome em torno aí de 110 a 120 kWh de energia. É bastante isso. É bastante energia. É assim, comparando com todos os equipamentos que tem numa linha de envase de água, é o segundo ou terceiro equipamento que mais consome energia. Ele só não consome mais energia do que a própria sopradora, porque ela também tem um forno, né, que consome energia, e do compressor, que é o que eleva a pressão do ar comprimido, né? Ele comprime o ar a 30 bar, 40 bar, então ele é um equipamento também que consome uma boa energia da planta, né? Mas o terceiro equipamento, quando tem esses dois, o vilão é o forno da embaladora shrink. E esse forno não existe na aplicação stretch, porque stretch utiliza o efeito mecânico da tração, né? Não tem aquecimento. Então, você pega um equipamento shrink que consome 110, 120 kW, você pega o mesmo equipamento que faz o mesmo pacote com a mesma capacidade, ele vai consumir 10% desse valor, 10, 12 kWh. E a mesma pergunta que eu fiz para o Marcelo, dentro dessas máquinas, porque você já tem todo um parque aí que tem as máquinas da Sidel, você consegue colocar o stretch no lugar do shrink? Tem que assim, depende muito no processo. Consegue, mas depende muito do layout da planta, da linha em questão. Mas sempre tem que fazer algumas adaptações na entrada e saída, né? Mas nada de complicado que Mas
tem um certo custo de investimento ligado a essa parte de adaptações de entrada e saída, além do equipamento. Realmente tem. Mas dá para você ter esse equipamento, obviamente, numa linha nova, mas também dá para adaptar para uma linha já existente. Já existente. Não tem problema nenhum. E respondendo A pergunta a sua pergunta anterior, né? Vamos lá. Realmente, assim, era uma coisa que não era mapeado, vamos dizer, quando se pensou nesse equipamento, se tentou viabilizar, o foco principalmente era a redução do consumo de plástico, que a gente já falou, e consumo de energia, né? Mas uma dos resultados positivos, né, do que já está instalado aí na Europa desse equipamento, é que o filme stretch ele tem muito mais atrito do que o filme shrink. Então, quando você forma pallets para você transportar, quando se usa o filme shrink, o cliente é obrigado a colocar o que a gente chama de interlayer, ou entre camadas. Entre uma camada e outra que você São vai aquelas empilhando, você vai chapas, colocando né, de chapas de papelão, de chapas de plástico, ou até de aglomerado. Porque que é o a chapatex. resistência dele é menor a peso? Não é porque a resistência é menor a peso, é porque o contato do pacote sobre o pacote com o shrink, ele tem pouco atrito. Então, quando você está transportando essa carga num caminhão, numa estrada que não tem uma boa condição, você pode ter movimentação lateral das camadas uma com a outra e o pallet desestabilizar, entendeu? E até chegar feio no consumidor final. Então, eles colocam essas folhas separadoras, né, para exatamente melhorar essa estabilidade. E também, para melhorar a estabilidade, depois que ele é feito esse pallet, ele passa num equipamento que utiliza já o stretch, por isso o stretch não é uma novidade para a indústria de alimentos e de bebidas, utiliza o stretch para envolver o pallet. Para quê? Para dar uma estabilidade maior ao pallet, que o pallet fica muito mais firme, envolvendo com o stretch, e também, é claro, para isolar ele das intempéries climáticas que tem aí toda a fábrica até o consumidor final, né? Ele sofre muita mudança, por exemplo, calor, frio, em termos de transporte? Não. Isso não chega a afetar? Não chega a afetar. Claro que estamos falando de temperaturas normais para nós aqui, né? Não estamos falando de Manaus, né? Mas não sofre não. Porque você, claro, você trabalha com filmes com uma qualidade muito boa, então você estira muito ele, né? Estira acima de 300%, de 400%, né? Um filme. 300% é você pegar um filme de 1 metro e transformar ele em 3 metros, né? Meu Deus. Então você estica muito o filme, né? Na palavra melhor é esticar mesmo, estirar, né? A gente utiliza estirar. Bom, então essa qualidade de atrito do filme stretch, um com o outro, o que trouxe de resultado? É uma coisa que a gente ainda está testando em alguns clientes, mas depende muito da logística de cada cliente, né? De quais dificuldades que vai enfrentar. Onde que ele o tem a transporte, planta dele, até onde ele vai levar o produto e tal, mas ele pode melhorar essa questão de utilizar menos os separadores. Menos materiais, né? Menos materiais. Então, ao invés de colocar entre todas as camadas, ele pode passar a colocar uma sim, uma não, ou uma sim, duas não, diminuir, né? Ou até mesmo reduzir completamente. E a questão do envolvimento com stretch, você diminui também, porque você pode trabalhar com filme menos espesso, como é trabalhado hoje, ou até mesmo envolver menos voltas no pallet do que é feito hoje. Porque você não precisa deve ser produtos menores, você envolve menos produtos também, pouco mais. Claro, também. Depende de qual é o... Mas você consegue uma redução em relação àquilo que é utilizado hoje quando você tem um pacote shrink. Você entende? Um pacote shrink você tem que envolver, dar mais voltas e trabalhar com um filme mais espesso. E com o filme stretch você pode reduzir um pouco a espessura desse filme stretch, envolver com o mesmo número de voltas, vamos dizer assim, mas ganhar o peso, você ganha na espessura do filme. E, por exemplo, quando você vai conversar com o cliente, você tem uma medição de qual é a redução
Tem. É porque assim, falar Pode que falar. é 50% a menos, É economiza difícil. 90%. Não, tem que comprovar um pouco, demonstrar. né? É uma fase mais avançada disso, é a gente fazer alguns estudos baseados em variáveis reais, né? Qual é o preço que você paga na energia? Qual é o preço que você paga no quilowatt? Qual é o preço que você paga no Geralmente quilo do filme, agora né? todo mundo tem consórcio, É. né? Exatamente. Não, a energia no Brasil, ela é muito barata comparado com o custo da energia na Europa. É Muito mais. barato. É que a gente tem mais recursos, né? Nossa energia, realmente ela é mais barata. Para a indústria, ela é bem mais barata, né? Eu, quando pago a conta de luz, eu não acho tão barato assim, mas Não, eu não mas sou um cliente, né, que tem tanto assim, né, Não, recurso. mas agora com as concessionárias e tudo isso, eu acho que deu uma boa redução. Apesar que está vindo uma lei aí de quem tem e exporta até energia, ele vai pagar uma taxa, né? Vai acabar a moleza. Vai acabar aí. Mas assim, voltando ao tema, assim, a gente tem estudos feitos, né, mais reais, né? Então, eu vou dar uma ideia aqui de um estudo para vocês. Eu tenho até aqui na Se apresentação. você quiser mostrar para essa Isso. daí que você Aqui chegou é uma- a comentar, né? Uma comparação, né? Por exemplo, ali o pacote de 500 ml de água 6x4, do Schirink, que a espessura do filme é 45 micros e tem 27 gramas por pacote, eu passo a consumir 12 gramas por pacote no Stretcha. Então você passa, o filme é de 45 micros aqui é de 17 micros, mas ele dá 3 voltas no pacote, né? E ele tem no final 12 gramas por pacote. Mas é que ele ganha na espessura. Na espessura. Ele ganha na espessura e, na realidade, quando ele dá 3 voltas, ele diminui. Aquele 17 micros, quando você estica, ele diminui. Você entende? Porque a tensão dele é maior do que a do Schenck ou não? Não, porque exatamente igual. Não, eu é disse, igual. Mecanicamente ele tem... Não. Esse filme Stretch, a característica dele, mecânica dele, é resistir à tração. Ah, tá. Se você pegar um filme Schirink e tracionar ele rompe. Ele rompe. Rompe facilmente, ou então ele estira somente em uma parte, a outra não. Ele não é uma coisa uniforme, não é uma característica do Schirink. A característica do Schirink é encolher. Basicamente, um é o contrário do outro. Um eu estico, o outro eu encolho. Mas o outro, para encolher, eu preciso de uma ação térmica. E já esse aqui, eu preciso de uma ação mecânica. Esticar, fazer força e esticar mesmo. Né? Então, o consumo de energia está ligado ao processo operacional. Mas você vê aqui que o 17 microns, ele dá 3 voltas, né? Mas essas 3, como é compensado essas 3 voltas? É compensado porque você estira o filme, estica. E quando você estica o filme, a espessura dele diminui. Resistência. Aquele 17 micros ali, quando você estica, ele diminui. Ele reduz para 10, 8, ele diminui. E aí você compensa o número de voltas. Então, assim, proporcionalmente, você passa... Digamos que um pacote precisa de 1 metro de filme para dar a volta completa nele. 1 metro. Você vai gastar 1 metro de Schirink. Do Stretch, você vai gastar 1 metro também. Só que como ele estica, você dá 3 voltas no pacote, entendeu? E mesmo assim ele ainda reduz. E, Fernando, essa tecnologia EvoFilm Stretch, ela trabalha também com filmes reciclados. Os filmes reciclados, eles têm as mesmas propriedades que um filme não reciclado? Depende da quantidade de impurezas, tá? Depende muito do processo que é utilizado do reciclado. É claro que a gente, por exemplo, o mercado brasileiro está melhorando muito nessa questão de reciclado, porque passou a ser a ter algumas exigências por lei mesmo, né, disso aí. E como é uma tendência do consumidor final darem muita importância para a redução de plástico e no final para a redução da emissão de gases efeito estufa, né? Que está ligado a tudo isso, ao consumo de energia. Porque aqui também a gente está falando nisso quando você não usa mais o térmico, né? Sim, claro, diretamente. Então, assim, o consumidor final está muito preocupado com isso. Então, os fabricantes diretos, que são os nossos clientes, estão também muito preocupados. Então, nós, em consequência disso, também estamos muito preocupados. Então, a Cidel é muito preocupada com isso, em desenvolver equipamentos que reduzam energia, que melhorem o processo, que, de uma certa forma, indiretamente, reduzam lá no final a emissão de gases de efeito estufa, né? Tá ligado diretamente a isso. Então,
aqui é um exemplo, né, de pacotes, a redução de 27 para 12 é 50%. Sim, mas no caso do filme reciclado, ele tem Ah. ele garante a mesma performance, Então, desempenho, Como ele explicou, eficiência. depende do. a questão do reciclado tem dois pontos. É a eficiência de depois trabalhar com reciclado, que é um problema para esse equipamento, mas é um problema também para a sopradora, que falou o Marcelo, né? Que é a máquina que sopra a garrafa PET. Mas a vantagem também é onde você pode usar esse reciclado também, né? Por exemplo, no caso a Preforma, que forma a garrafa, você não pode utilizar qualquer reciclado porque você tem o produto em contato com aquilo ali, né? Então tem uma questão... Mesmo aí, a Anvisa tem várias exigências nessa parte. Exatamente. Então, o próprio reciclado no Brasil hoje, se eu não me engano, ele está já aberto a ser reciclado 100% para usar na garrafa. Mas há pouco tempo atrás não era. Não, está começando 30, alguma 40, coisa 50. com alimentos. Agora, a questão do filme stretch, a vantagem é essa, que eu posso utilizar de novo, fazendo a mesma embalagem, porque ele não é um filme que tem contato direto com o produto. Então não existe aquela restrição de segurança alimentar, né? Vamos falar assim. Né? Mas, E claro, a hora que ele é reciclado novamente, ele não perde propriedade. não, depende da quantidade de contaminantes que tem, realmente, porque vamos dizer, a resistência à tração, né, ele pode perder se você tiver muitos contaminantes. Então, claro, é importante, e essa é uma dificuldade do Schirink e uma vantagem do stretch, porque, como eu falei no início, o stretch ele é só de polietileno. Já o Schirink, ele pode ser de polietileno, pode ser de PVC, pode ser de outros plásticos, de multicamada. E esses outros contaminam o Schirink. Então, quando você recicla o Schirink, ele se contamina muito. Então, existem recicladores que não aceitam um Schirink de PVC, por exemplo, porque o PVC tem muitos contaminantes, né? Que prejudicam mecanicamente o reciclado e pode dar restrições de utilização dele se tiver um contato direto com o produto, né? Consumível. Então, assim, o stretch tem essa vantagem. A vantagem é que ele é polietileno, sempre polietileno. Então, tudo que chegar para reciclar de stretch é sempre polietileno. Tudo que chega para reciclar de Schirink pode ser polietileno, mas pode ser PVC, pode ser outro. Sim. Então, Mas existe uma dificuldade. Desculpa, mas tem um percentual que vocês usam de filme de reciclado? Porque a Sidel, ela não, assim, ela opera os equipamentos dela com os reciclados, mas ela não está diretamente ligada ao processo de reciclagem. Então, ela só, como fabricante de equipamentos, a gente é obrigado a se adequar ao insumo, cliente, né? Ao insumo, ao que o cliente quer usar, cada vez mais coisas recicladas. Então, mas a gente não está ligado diretamente à cadeia de reciclagem, entendeu? Mas eu acho que o que a Meg queria perguntar é se tem um percentual que seja virgem e que seja reciclado, ou ele pode ser totalmente reciclado? Não, ele pode ser totalmente reciclado, porque tem alguns que ainda tem é que misturado, usar. sim, é misturado até mesmo porque às vezes a lei exige que seja assim. É mais aí uma questão mecânica, uma questão de como que fica a característica mecânica do filme stretch, por exemplo, depois que você recicla 100%, ou então depois que você recicla e mescla com 50% de resina virgem com resina reciclada. É uma questão mais de o que poderia prejudicar. Um dos problemas que existe no PET, por exemplo, é a cor, né? Do reciclado, o Fernando ele mostrou. fica meio amarelada, né? Ele fica meio amarelado. Às vezes até meio esverdeada, mas... Então, tem cliente que não gosta disso, que não acha que o marketing dele... Acho que se for um produto premium, talvez exista uma... Pode prejudicar. Pode prejudicar. Agora, o que mais vai limitar a utilização nesse equipamento que nós estamos falando é se o próprio filme reciclado não tiver aquela resistência mecânica à tração. O que vai influenciar? Ao invés de eu trabalhar com aquele stretch film ali, dando 3 voltas, mas utilizando utilizando o filme e esticando ele 300%,
aumentando o comprimento dele 3 vezes, eu vou ter que começar a aumentar o comprimento dele ou estirá-lo 200% ou 100%. Eu não consigo esticar tanto. Que é o que a gente observa no estético que a gente tem nas nossas cozinhas, né? Tem estético que você compra que você consegue esticar muito, ele não rompe. Agora tem alguns que a gente compra que é mais baratinho e tal, que você estica um pouco e já, pum, já rompe, entende? A limitação mecânica seria essa, entendeu? De você ter muitos contaminantes, o processo não ser Ele vem legal. em bobina, Fernando? Ele tem que ser entregue em bobina. O equipamento nosso, ele opera em bobina. Em bobina. O fabricante do filme, que o stand que está aqui à frente, A Val Group? A Val Group é Nós vamos fazer propaganda? ela é um dos fabricantes, né? Não é o único, mas é um dos Não, fabricantes. Né? hoje em dia no Brasil nós temos... E então eles entregam isso aí numa bobina, claro, a largura que o cliente quiser e o diâmetro também da bobina que o cliente necessita também. Agora me fala uma Aliás, coisa, você que acompanha projetos em diferentes segmentos, qual é o maior erro que você acha que as indústrias cometem quando elas avaliam a embalagem secundária apenas pelo custo do filme utilizado? É que eu acho que a análise tem que ser feita na cadeia completa, né? Porque você tem que... Eu acho que o primeiro que tem que ser pensado é o consumidor final, né? Tem que estar ligado ao que o consumidor final deseja, ao que ele quer, porque é ele que paga o produto. Então, eu acho que o principal é você olhar para o cliente final, né? Mas o maior erro que você vê quando ele tem essa análise, ou ele não tem a noção total de quanto seria o ganho dele quando você coloca o laser e quando você coloca o stretch? Eu acho que grande Qual é parte... a visão do empresário? Existem muitos empresários que hoje pensam, vamos dizer, no que a gente chama de OPEX, né? OPEX seria o quanto eu vou gastar na operação depois. Eu vou investir 1 milhão aqui, mas depois a minha operação vai ficar mais barata. Então eu pago esse investimento Sei lá, o ao longo do payback tempo. em Um payback bom. 2 anos. Analisa o payback do projeto. Tem cliente que analisa só o CAPEX. Ele só olha, não, isso está muito caro, não vou comprar, está muito caro, aqui eu posso economizar 100 mil, 200 mil, mas ele não está olhando o depois. Então, essa visão de mercado brasileiro, como é que é a tua visão? Assim, Sei, ou você não quer responder também? Não, eu posso responder, eu acho que tem os dois. Tem os dois ainda. extremos. Eu acho que, claro, antes tinha muito o lado que olhava só o investimento, o CAPEX, e olhava pouco o OPEX. E hoje já tem muito mais clientes que olham o lado OPEX. Uma outra coisa que eu queria dar exemplo para vocês, voltando ao stretch, né? Assim, a gente já fez alguns estudos, né, de payback, de projeto e tal. Então, só para vocês terem uma ideia de volume, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo que eu já citei de uma linha que produz 40 mil garrafas por hora, uma linha de média alta capacidade, de garrafa de água de 500 ml, no pacote de 12, né? Uma linha dessa aí, um cliente de um fabricante grande, ela produz todos os dias do ano. Todos os dias do ano, todos os turnos, 3 turnos, todos os dias do ano, segunda a domingo. Uma linha dessa aí, vamos dizer, uma utilização, obviamente que a linha não é utilizada 100% do tempo. Ela tem momentos que ela tem que estar parada para manutenção, tem momentos parada para limpeza, momento para parada para setup de um formato para outro, etc. Então vamos colocar 70% do tempo aí, né, dessa linha. No ano, uma linha dessa aí faz 20 milhões de pacotes. 20 milhões de pacotes. Pacote, você dizendo, com 8 a 10... Com 12. 12 12 garrafas. 12 garrafas. 20 milhões... um número grande. 20 milhões, uma linha dessa fazendo 20 milhões, e se eu consigo... Então, por exemplo, um pacote desse de 4x3 que eu estou falando, ele, no Brasil hoje, ele consome mais ou menos 12 gramas por pacote de shrink. 12 gramas. Se eu estou dizendo que o stretch vai fazer metade, ele faz 6. Então eu economizo 6, certo? 6 gramas por 20 milhões, certo? Nós estamos falando... Uma conta aí... Uma conta grande. Razoável. No final, a conta multiplicando pelo valor que é pago hoje no mercado do filme
O filme stretch e o shrink, eles têm quase o mesmo preço, né? O filme shrink é um pouquinho mais caro que o filme stretch, cerca aí de 5% mais caro. Mas hoje, eu tinha valores aí de um ano e meio atrás, era mais ou menos 12, 13 reais o quilo do filme. Hoje deve estar em torno de 15, vamos colocar aí com inflação, com toda essa geopolítica aí Nós tivemos do preço do petróleo lá para cima. Vamos ser conservadores, otimistas, vamos colocar 15 reais. 15 reais o quilo, olhando para esse saving de 6 gramas por pacote, em 20 milhões de pacotes, significa quase 2 milhões de reais a cada ano de economia. Isso sem contar na redução de material, Não, né? não, isso é na redução de material. 2 Isso milhões ainda tem sem contar da energia. de energia. De energia. Aqui no Brasil Então custa você pouco. tem já os números mais ou Tem, a menos. gente tem, claro. E no Brasil, o mercado de embalagens secundárias ainda usa mais shrink do que stretch? 100% shrink. É 100% E o que está faltando para fazer essa Tá faltando mudança? esse podcast aqui, a turma Tá assistir esse faltando. podcast, entendeu? Tá faltando a turma ver esse podcast e começar a comprar a máquina stretch, é isso que tá faltando. Sei. Então, Não, mas eu tô brincando, mas é um produto novo. É uma novidade isso aí, sabe? Não é uma tecnologia nova, não é assim, não é nada disruptivo, mas é uma aplicação nova. Entende? Então, que a demanda ainda... E o mercado, ele sempre tem um gap aí de... sempre vai ter que entrar o primeiro, ele tem um gap de ele vai provar. adaptação. Então, assim, muito Mas provavelmente... tem que investir em equipamento, né? Tem que investir em Porque equipamento. é totalmente diferente, né? Mas é o que processo. nós estamos falando. O investimento também se acaba pagando num espaço menor. Apaga em um ano e meio. Esse 2 milhões, o investimento que ele vai fazer nisso aqui, em um ano e meio, depois que começar a produzir, não do início, quando ele coloca um pedido de uma máquina, mas do momento que ele começa a produzir, que eu entreguei a máquina e instalei, um ano e meio depois ele paga o investimento. Porque eu estou falando um ano e meio, eu estou falando de 3 milhões de reais. Entendeu? Isso sem contar o que ele economiza de energia, que não é um valor, é um valor bem menor em relação ao que ele economiza de filme. Vamos dizer, é mais ou menos uns 10% do que ele ganha no filme é o que ele ganha na energia. Então, você ganha... como o volume é grande, representa um volume grande. Um volume grande, um valor grande. Né? 2 milhões no filme é 200 mil na energia. Então, no final, é 2 milhões e 200, né, no ano. Que você vai pagar o teu projeto, o teu investimento. Né? Então, e aí pagou, a partir daí você vamos dizer, é o que o Alckmin falava muito, como que como é que ele falava na eleição? É direto no bolso. Direto no bolso. Mas é isso que o empresário olha, né? No final, assim, claro, o empresário está lá preocupado com sustentabilidade, com tudo, com emissão de gás estufa. Mas o difícil depois ele é repassar para o... É muito mais fácil você conseguir aplicar isso no fabricante, com o conceito da sustentabilidade, mas trazendo também, arrastando também a questão financeira, né? Porque, claro, todo mundo no final do dia tem que pagar suas contas. Então, se eu vou cooperar com o planeta, então vamos cooperar com o planeta também salvando dinheiro, né? Só vou fazer a última. Fernando, olhando para os próximos anos, você acredita que veremos uma transformação significativa na embalagem secundária, como nós estamos hoje vendo na primária? O que você está vendo esse gap aí de tempo? Sim, eu acho que, assim, claro, como a gente conversou aqui, o consumidor final está pensando em tudo isso aí que a gente falou, sustentabilidade, menos plástico, menos emissão de CO2. Isso gera leis que levam a isso. Isso leva os CEOs das empresas a pensarem nesse sentido, a imporem metas nesse sentido. Quando os CEOs das empresas impõem essas metas, todo mundo tem que correr atrás, né? E se os nossos clientes estão correndo atrás, nós temos que correr junto, não tem outro jeito. Então, existe uma tendência. Claro que tem coisas que estão na frente, né? Não adianta você atacar os 10% e esquecer dos 90%, né? Então, você vai por etapas. Então, qual é o pior caso? Vamos resolver esse problema. Então, assim, eu acho que as coisas que são onde tem maiores ganhos vão ser resolvidas antes, né? E as que têm os menores, depois na sequência, vão ser realmente resolvidas. E a embalagem secundária, ela tem um impacto em termos de utilização de
de produtos não recicláveis ainda é muito grande, que tem que mudar muito. Então, realmente existe. Mas, claro, passa por uma mudança de comportamento do consumidor, né? Porque fabricante nenhum vai mudar, querer impor uma coisa no consumidor final, né? A gente vai sempre seguir o que o mercado está dizendo, né? Tem aí ó, pesquisas, Por isso que eu né? acho tão importante a gente poder chegar até o consumidor final, porque ele também tem que entender, não é só o fabricante. Claro, mas aí o fabricante tem que fazer o marketing dele, né? Isso faz parte. Não, Olha, mas eu isso uso, também está. né? Hoje nós estamos Né? fazendo uma parte. aí. Eu uso um pacote que usa menos filme. Isso faz parte da parte do marketing. Eu acho que essa educação ainda está faltando um pouco para ser difundida, né? Fernando, eu acho que. Falei demais, né? Não, imagina, foi ultra interessante. Eu queria compartilhar se você tem uma visão, se você quer convidar o público, se você quer ter umas palavras finais aí para o nosso podcast. Sim, claro, é uma boa oportunidade. Eu acho que o cliente que esteja interessado nessa nova tecnologia, que nos procure, né, que nos entre em contato, que a gente está, né, totalmente aí disponível Vocês para estão apresentar aqui essa melhoria. até sexta-feira. Sim, claro. A gente está aqui, tem um representante da Cidel da Europa, da Itália, que está no stand da Val Group ali, apresentando exatamente essa tecnologia. Temos esses tipos de pacotes de exemplos aí também. E, claro, se interessar um estudo de viabilidade, a gente também faz, um estudo de payback, um estudo de retorno de investimento. Estamos Então, a aí gente disponíveis. convida todo mundo aqui para vir na CIDEL na Rua K 104 e falar com o Exatamente. Fernando, que é uma simpatia. Pode vir falar comigo. A pode gente vir falar comigo. gostaria de agradecer a sua participação, Fernando, e desejar aí uma boa feira. Obrigado, Meg, Meg, obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigado.